Vamos continuar estudando o Present Simple Negative. Agora, nesse nosso último tópico, negatives with other verbs in the present simple. Ou seja, negações com outros verbos no presente simples, né? Bom, pessoal, eu vejo aí alguns cursos aí de inglês aí onde não aparecem as palavras em inglês, né? As pessoas ficam falando, mas não têm um contato direto com a língua, tá? Então, não sei se vocês podem reparar que a gente procura sempre trabalhar com o texto, com as palavras de inglês sendo visualizadas, tá? Falando o mínimo possível em português e sempre tentando e visualizando, né, as palavras em inglês e as estruturas em inglês, para que a gente venha a fixar e memorizar essas palavras e entendê-las, tá? Vamos então fazer o estudo das negações, né, com outros verbos no presente simples, né? Outra coisa que acontece quando se estuda inglês é que algumas expressões ou palavras da língua inglesa não têm uma tradução exata para a nossa língua, tá? Então, às vezes a gente tem que deixar essas palavras sem traduzir, tá? Não vai haver problema nisso. Vamos lá então. For verbs other than be, do not or does not goes before the verb to make the negative. Então, para outros verbos que não sejam o verbo to be, do not ou does not vai antes do verbo para fazer a negação. Veja aqui esses exemplos. I work outside. I do not work outside. Então, do not está sendo colocado antes do verbo work. Né? Eu trabalho fora, eu não trabalho fora. Né? Então, se não é um verbo to be, nós colocamos do not antes do verbo. Tá? O verbo to be a gente já viu como é que a gente coloca, como é que a gente faz a negação, né? Outro exemplo, he works inside, he does not work inside. Então nós temos he does not, né? Então quando for he, she, it, é does not. Verb in base form. Sempre, tá? Sempre o verbo na forma básica dele, né? Infinitivo sem o to, né? Então, he works, he does not work. Tá? Para negar. Aqui nós temos afirmativo. Ele trabalha dentro, no interior. Agora a negação. He does not work inside. Ele não trabalha dentro. Tá? Trabalha fora. How to form. Aqui nós temos o como formar, né? Nós temos aqui subject. Nós temos do, does, mais not, base form e rest of sentence. Resto da frase. Então, sujeitos, subject, I, you, we, they do not work outside. He, she, it does not work outside. Observe que the base form is used no matter what the subject is. Ou seja, o infinitivo sem o to, a forma básica do verbo, é usado não importando qual o sujeito é. Que sujeito é, tá? Então não interessa se
se não é a terceira pessoa do singular, né? He, it, qualquer que seja o sujeito da frase, sempre vamos usar a forma básica do verbo, né? Basic form, ou seja, infinitivo sem o to. Further examples. Mais exemplos, né? You do not have a computer. You do not have a computer. He does not live in Los Angeles. We don't start work at 8 a.m. He does not have a car. This is the contracted form of does not, né? Doesn't. Então, does not dá o does not. Does not. Observe, you do not. You do not. We don't. We don't. Do not, né? Don't, forma contraída, né? Don't. He does not. He does not, né? Contraído aqui, tá? Então, para he é does. You do. Por último, antes de nós entrarmos lá no nosso estudo do Present Simple Questions, nas próximas aulas, tá? Vamos ver os Common Mistake Forming Negative Sentences, ou seja, os erros comuns na formação das frases negativas. The main verb in a negative sentence always stays in the base in its basic form, even if the subject is he, she or it. Então, o verbo principal em uma sentença, em uma frase negativa, sempre permanece na sua forma básica, mesmo que o sujeito seja he, she or it, ou seja, ele, ela ou it, né? Para animais ou coisas. Veja aqui o nosso exemplo aqui. He does not work outside. Correta essa estrutura. He does not works outside. Errado, né? Porque foi colocado o S depois de works, né? Então, o verbo ele permanece sempre na sua basic form, tá? Então, he does not work outside. Nas próximas aulas vamos estudar então o present simple na elaboração de perguntas, né? Questions, na formulação de perguntas, tá? Até a próxima aula.